Olá! Está no ar mais uma edição do Cidade em Debate. Graças a Deus, mais uma oportunidade de estarmos juntos. Hoje, você já está sabendo o que aconteceu na nossa cidade, quais são as últimas notícias, não somente daqui, mas também de um modo geral que está acontecendo no Brasil e no mundo? Não. Ah, você já, né? Lógico. guarulhosweb.com.br, o portal de notícias da nossa cidade. Nossa, assunto do momento, Lava Jato, né, gente? Vamos falar, né? Como pode acontecer certas coisas, né? Estamos caminhando para frente ou estamos retrocedendo, né? Como pode tantas coisas acontecerem e deixarem inúmeras pessoas boquiabertas, não é mesmo? Então tá aí esta notícia de capa no guarulhosweb.com.br. Haja visto, né, que tudo precisa de provas, tudo precisa realmente ser bem esclarecido para que não haja dúvidas, né? Mas enfim, hoje o nosso assunto é outro. Nós vamos falar de segurança no trabalho. Entrou em contato com a nossa produção um palestrante que, para vocês terem uma ideia, eu vou até falar para vocês quem é ele, ó. Ele é graduado em Educação e Formação em Saúde e Segurança do Trabalho. Pós-graduado em Psicodrama pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que é a PUC, né? Possui MBA em Comportamento Organizacional pela Fundação Getúlio Vargas. Também é professor coach e especialista em segurança comportamental. Practitioner de Programação Neurolinguística pela Sociedade Brasileira de PNL. Não é fraco não, hein? Professor de pós-graduação e tem experiência em 10 anos já como atuação, né? Como consultor, instrutor e palestrante. As palestras dele, sabe aonde? Petrobras, Vale, Votorantim, metais, né? Cimento e celulose, a ABB, a Voit, a Alstom, a Bung e também a Nitroquímica, fora inúmeras pessoas já que ele esteve aí treinando mais de 140 mil pessoas. Pouco, né? Não, muito, né? Realmente um profissional gabaritado nessa área. Nós vamos estar falando sobre segurança no trabalho. E vai haver uma palestra agora, dentre alguns dias, aqui na nossa cidade. Ele realmente está presente aqui em muitas palestras aqui. Só que antes, eu quero agradecer um convite que eu recebi aqui do vereador Rafa Zamproni. Pode contar comigo, vou estar sim, com certeza, né? Vai ter a inauguração do novo escritório dele lá em Cumbica. Estou muito feliz, né? Olha só, é Cumbica e região. Vai ser dia 6, sábado, às 10 horas. Bacana, gostei. Obrigada mesmo por ter enviado o convite aqui para nós. E antes a gente tem uma matéria que nós fizemos com o Marcelo Rezende, que ele é da MZDZ, acredito eu. E ele está trazendo aqui para nossa cidade, é isso mesmo, MRZD. E ele está trazendo aqui para a nossa cidade algo muito importante. Para vocês terem uma ideia, a corrida internacional que acontece em dezembro, ela já vai ter um diferencial muito grande, que são incentivos fiscais. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, ele vai estar aqui conosco a semana que vem, porque ele está em Brasília. Eu o conheci na CECEL, na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, na ocasião do calendário de corridas oficializado na cidade, e a gente falou um pouquinho sobre isso. Então, Lucas, mostra. Vai lá. Temos uma corrida diferente um pouquinho no fim desse ano. Já a tradicional corrida de aniversário da cidade vai contar com uma parceria do setor privado por meio de lei de incentivo, o que possibilitará que a corrida seja primeiramente gratuita a todos os participantes, mas como eu disse, gratuita, mas sem perda de qualidade. Porque não adianta ser grátis e ter um kit meia boca. Tem que ser um kit de padrão das principais corridas da cidade de São Paulo. Então a gente vai conseguir fazer esse ano uma corrida gratuita a todos os participantes, de altíssimo nível, e que festeja não só o aniversário da cidade, como a abertura das comemorações para o Natal. Com certeza. Então a nossa proposta também é fazer uma grande arrecadação de brinquedos, para que a gente possa presentear nossas crianças ao final do ano no Natal. Nós vamos começar a fomentar também essa ideia para que outras empresas possam ver, né, essas que já estão cooperando com a lei de incentivo, para poder estar participando dessa corrida do internacional que vai acontecer, acho que dia 10, né? De dezembro, se eu não me engano. Exatamente, dia 10 de dezembro, no primeiro domingo depois do aniversário da cidade. E com relação à lei de incentivo, isso é fundamental. A empresa patrocina um projeto esportivo sem tirar R$1 do bolso. Ela deixa de pagar imposto, e aí pode ser tanto ICMS quanto imposto de renda, ela deixa de pagar imposto e divulga seu nome e está fomentando o esporte da cidade. Cássia Franco aqui direto. Bom, né?
Fiquei muito feliz e você pode participar. O que você vai ter que levar é um brinquedo para que as crianças no mês de dezembro fiquem felizes, né? Com tudo isso, afinal de contas, essa corrida reúne muitas pessoas, uma corrida muito importante aqui na nossa cidade e será gratuita mediante a este incentivo fiscal que vai acontecer. Muito bom, parabéns aí, Marcelo, a toda a equipe da Secretaria de Esportes, Educação, Cultura e Lazer. Eu ganhei esse presente hoje, ó. Amei, Cris, muito obrigada. Olha, na manhã nós vamos ter uma entrevista super interessante. Tem um escultor aqui na nossa cidade, o nome dele é Marcos. Ele faz esculturas e inúmeras delas, sabe onde que estão? Na novela O Rico e Lázaro, da Record. Pra vocês terem uma ideia, ele é guarulhense e nós vamos estar mostrando aqui todo esse trabalho que ele faz, além de esculturas que estão no Hopi Hari, enfim. E ele vai estar aqui amanhã falando um pouquinho desse trabalho e ela acabou trazendo aqui pra mim hoje esse presente. Eu amei, já falei até pra ela que vou colocar no meu living, lá em casa, de frente a uma árvore que eu tenho na sala, numa mesinha lá que vai ficar lindo. Eu amei, viu, Cris? Obrigada. E aqui comigo ele, né? Tô até falando aí pra você que tá nos acompanhando, o Robson Cupertino, ele que é palestrante, hoje vamos falar sobre segurança no trabalho. Robson, eu fiquei muito feliz, tá? Que você entrou em contato com a nossa produção, a gente se falou, e esse trabalho que você faz realmente é de extrema importância, viu? Obrigada mesmo pela presença. Obrigada, Cássia, é um prazer estar aqui. Meu também. E assim, ó, vamos inicialmente saber o que podemos encontrar, né, na segurança do trabalho. O que é ser um especialista em segurança comportamental? O que ele faz? Na verdade, esse especialista, ele trabalha, como o próprio nome diz, o comportamento, né? Então, fazer ou ajudar as pessoas a ter um comportamento melhor, mais adequado, mais funcional, diante de situações de riscos. Então, saber se comportar mais adequadamente. Aí, é claro, tem uma série de conceitos que a gente trabalha, então, de treinamento, de conscientização, para buscar, né, essa funcionalidade diante ou nas atividades que ele executa. Você sabe que esteve aqui comigo, né, um promotor de justiça, ele é voluntário no Alcoólicos Anônimos, e nós estávamos até conversando depois fora do ar, porque existem inúmeras pessoas que, infelizmente, e em consequência, né, do dia ou da noite anterior terem ficado até as tantas, né, vamos falar assim, e de repente ter consumido uma quantidade elevada de álcool, enfim, acabam no dia seguinte, infelizmente, né, passando por esses problemas de acidentes de trabalho. Acontece mesmo? Acontece, é muito comum, infelizmente. Aliás, você toca num assunto super importante, né? Que é essa questão do acidente, primeiramente no trânsito, né? Você sabe que, em média, morre mais ou menos 50 mil pessoas, né, por ano, né, no Brasil, por conta de acidente no trânsito. Que triste. Quantas famílias, né? Sem os seus entes queridos. É né? demais. E grande maioria por conta da embriaguez, né? Então, está dirigindo de forma embriagado. Então, e também isso acontece dentro das empresas. A gente já viu várias vezes um trabalhador chegar na segunda-feira, por exemplo, embriagado para trabalhar, né? A empresa que tem um sistema mais adequado, mais estruturado, tem condição de identificar isso, obviamente, né? E aí conversar com o trabalhador, etc. e tal, e tomar algumas providências, mas outras não, e aí, infelizmente, o trabalhador trabalhar nessa condição pode ser muito arriscado, e aí, claro, acontecer um acidente grave, né? O que a gente estava conversando, né, fora do ar, em relação à quantidade de pessoas que dia a dia sofrem acidentes de trabalho, realmente é essa quantidade? É isso mesmo, Cássia. Olha, em média, todos os dias, 7 trabalhadores deixam de voltar para a sua casa por conta do acidente no trabalho. É muito, né? Que é fatalidade, ou seja, ele morre no trabalho. Né? 7 trabalhadores. Então, o que você estava falando, né? Quer dizer, a esposa, os filhos que perdem esse ente querido. Mãe, pai, né? Pai, mãe e tantos outros, né? Então, realmente é muito triste isso. Segurança no trabalho. Você deve ficar se perguntando, né? Você que trabalha numa empresa, muitas delas aqui também na nossa cidade, sim, não só nacionais, mas multinacionais. Assim, a segurança no trabalho, ela ainda é vista como uma obrigação do ponto de vista dos empresários ou ela acaba já assumindo como parte de um negócio da empresa? Porque a gente começa a raciocinar, né? Quanto menos acidente, menos trabalho e menos recurso envolvido, né? Claro. Você sabe que hoje algumas empresas fazem isso, assim, o seu negócio, né? Parte do negócio fazer segurança do trabalho. Antes se falava muito assim, né? A gente cuida de qualidade, de meio ambiente, etc. Hoje as empresas também colocam segurança também
em conjunto com a produtividade. Então, a gente produz, mas produz com segurança, com qualidade e cuidando do meio ambiente. Entendi. Isso é parte do negócio. Não dá para uma empresa hoje pensar mais assim, né? Bom, eu só produzo e a questão da segurança das pessoas fica por um outro momento. Não dá mais, né? Porque a gente sabe que muitas empresas podem ter, aliás, grandes prejuízos por não cuidar adequadamente da segurança das pessoas. Né? Então, acaba sendo realmente parte do negócio, é um investimento. Mesmo. Olha, você pode pegar o exemplo recente que aí ficou na mídia, né? A Samarco, né? A barragem que rompeu, quantos milhões essa empresa hoje não está gastando? Uma fábula. Né? Pois é, por conta de uma questão de segurança no trabalho. Né? Então, às vezes não, eu digo sempre é melhor investir em segurança. O custo é muito menor. Uma dica, 2. Para as pessoas que estão nos assistindo, de repente, é algo que acontece, independente do ramo, do segmento que a pessoa esteja trabalhando e tudo mais, que é de extrema e fundamental importância. Qual seria uma dessas que você, nas suas palestras, costuma, vamos dizer, que chamar bem a atenção de quem está ali te assistindo? Então, eu falo muito assim, da consciência que as pessoas têm que ter. Né? A tomada da consciência situacional. Porque muitas vezes você está diante de uma situação e você tem que tomar uma decisão. Você tem que fazer uma escolha. E a gente sabe que muitas vezes o trabalhador ele é pressionado, ele tem que trabalhar, ele tem que produzir. E diante daquela situação, o que ele faz? E às vezes a escolha é uma escolha inadequada, errada. Então, o que eu sempre falo nas palestras, nos treinamentos é isso. O trabalhador ele tem que ter o direito de escolha e ele deve fazer sempre a escolha e a escolha adequada, né? Que é a prevenção, que é o cuidado consigo mesmo. Então, isso é muito importante. Então, eu falo muito disso. Ter consciência e essa tomada, essa autoconsciência do cuidado consigo mesmo. Isso é muito importante. Aqui na cidade, você já palestrou, né, em algumas indústrias aqui. Sim. E a quantidade assim, de pessoas, como que é essa atividade que você desenvolve aqui na cidade? Então, eu trabalho em muitas empresas, né, aqui em especial em Guarulhos, uma cidade que a gente sempre está presente, em grandes empresas, inclusive, temos muitos clientes aqui na região, e a gente faz diversos trabalhos, né, desde um treinamento, uma palestra, um diagnóstico, uma consultoria, assessoria, a gente tem feito muitos trabalhos, inclusive algumas empresas que a gente percebe assim, tendo um resultado muito bons em termos de segurança, porque a gente percebe que são empresas que estão investindo, né, fortemente nessa questão de segurança. Tá? Então, a gente tem alguns clientes aqui que a gente trabalha e trabalha muito fortemente. A BB é assim. uma delas, né? A BB é uma delas, cidade, sem né? dúvida. A BB é uma grande empresa, uma empresa que está situada aqui em Guarulhos, embora tenha outros locais também. E a gente tem feito muitos trabalhos na BB, inclusive com os resultados muito interessantes, né? Onde a gente percebe redução na taxa de frequência de acidentes, o comportamento das pessoas que tem melhorado muito fortemente, né? Aliás, a gente tem feito um trabalho muito fortemente lá com eles. Eu quero, inclusive, se você me permitir, agradecer o Fábio Fonseca, né, que é o gerente corporativo na BB Brasil, que tem, assim, nos recebido e nos apoiado nos trabalhos que a gente tem feito. Então, é um grande parceiro nesses trabalhos em termos de segurança do trabalho e ele está de parabéns pelo trabalho que tem realizado na empresa. Quero conhecer você, Fábio. Que bom, viu? Parabéns aí por estar tendo essa abertura. Nós temos um vídeo, né, Lucas? Está no ponto? A gente está ao vivo aqui na TV Guarulhos, também pela Vídeo Live no Facebook, e você que nos acompanha pela internet através do site tvguarulhos3.com.br. E nós temos um vídeo que o Robson fez e nós vamos colocar agora para você ter uma ideia de como é desenvolvido esse trabalho. Lucas, mostra, vai lá. Como que a gente capacita as pessoas para comunicar consigo mesmo diante, inclusive, de situação de riscos? Uma coisa eu posso garantir para vocês: nós vamos sair daqui melhores do que entramos. Se você conhece sua empresa, então a pergunta é essa: existe atividades operacionais de risco médio ou alto na sua empresa? Ocorrem desvios de comportamento dos colaboradores durante a realização da atividade? E aí eu sempre digo o seguinte: se você responde essas duas perguntas como sim, você pode ter certeza que você precisa fazer gestão do comportamento. Onde que vocês acham que normalmente as empresas ou os profissionais dão foco aí quando se trata de gestão de segurança? Em cima, né? O foco tradicional é esse.
vamos fazer alguma coisa para eliminar a fatalidade, reduzir acidentes graves, etc. e tal. Aí eu pergunto, fazer isso é importante? É sustentável? É perene? Aí eu tenho dúvidas. Porque uma empresa que pretende evoluir culturalmente, olhando só para a parte de cima da pirâmide, ela vai ter dificuldade em evoluir sua cultura de segurança. É preciso que haja um processo continuado de observação comportamental. A gente dá foco errado quando se trabalha com comportamento com as pessoas. Mas vocês sabiam que as estatísticas, e pela nossa experiência, nós temos visto o seguinte: 5% dos comportamentos de risco que o trabalhador tem no dia a dia está fora do controle do empregado. Só 5%. Ele não pode resolver isso. 15% está sob o controle do empregado resolver, porém tem um esforço extra aí que precisa. E aí, se depende de um esforço extra, não conta muito com ele. Ele não vai fazer. Então você tem 20% aí de comportamento que talvez o trabalhador não tenha condição de resolver. Agora, 80% dos comportamentos de risco que o trabalhador tem, que ele próprio tem, está sob o controle dele resolver. Ele próprio pode resolver. Como pessoa, ela com 80%, vamos dizer, de atenção, de concentração, ela pode evitar um acidente de trabalho, é isso? É isso mesmo, Cássia, perfeito. Puxa. Porque, na verdade, grande parte do comportamento o próprio trabalhador pode resolver. Então é uma situação de risco que ele tem e que ele está ali naquela atividade que ele pode ir lá e resolver aquela situação e escolher não executar a atividade naquela condição. E isso certamente vai reduzir a exposição dele e vai evitar um acidente. Então eu digo sempre isso para os trabalhadores, porque eu também faço muitas palestras e treinamento para o próprio trabalhador. E eu falo para ele sempre, olha, escolha fazer o seguro. E até brinco às vezes, se uma empresa quer que você trabalhe de forma insegura, com risco, não trabalhe nessa empresa. Escolha trabalhar numa empresa que vai cuidar de você, da sua família. Então o trabalhador ele tem que também ter essa consciência. Isso é muito importante. Existe alguma coisa que as empresas podem fazer para eliminar ou diminuir, sei lá, esses riscos? Tudo bem, nós vimos ali pelas estatísticas que 80% depende do trabalhador ou da trabalhadora de ter mais atenção, concentração. Mas pode haver aquele momento, como você mesmo disse, de que haja um ambiente, não digo insalubre, mas um ambiente que seja propício a um acidente. O que essas empresas podem fazer, então? Tem mais atenção? Sim. Com certeza. Porque, Cássia, veja, uma coisa não retira a outra, né? O fato do trabalhador também ter parte, que é a parte comportamental, a empresa tem que investir na parte de infraestrutura, de sistema, porque não adianta você também exigir ou querer do trabalhador se a empresa não dá condições mínimas para ele. Né? Então, eu sempre digo isso, você tem que trabalhar sempre as três coisas. É infraestrutura, é sistema, é processo, mas também aí você busca o comportamento do trabalhador dentro de um ambiente que ele já tem condição de ter um comportamento adequado. Senão, você fica dando murro em ponta de faca, né? Porque você põe um trabalhador para trabalhar numa condição que tem muito risco, das duas uma, ou ele não vai trabalhar ou ele vai se acidentar. E pior, né? Depois a empresa vai ter que arcar com todas as despesas de sustento dessa pessoa juntamente com a família. Evitar sempre é melhor, né? Com prudência, responsabilidade e muita atenção. É verdade. Você vem fazendo uma palestra, até vai ser na Bung aqui em Guarulhos, na né? Bung, Que palestra é essa? A Bung é de Osasco. De Osasco. Exatamente. Mas você vai fazer uma palestra semelhante aqui em Guarulhos, não é isso? Em Guarulhos ainda não. Está previsto para acontecer, mas não tem a data definida ainda. Não está definida. Agora, é a próxima que vai acontecer dia 12 agora, é na Bung Alimentos, lá de Osasco. E como que é essa palestra? O que é? Então, na verdade, essa palestra é uma palestra assim... Pelo menos onde nós já fizemos, ela tem feito um grande sucesso, tem sido assim, as pessoas têm gostado muito. Porque é uma palestra que ela vai trazer muito a reflexão com relação ao cuidado que nós devemos ter conosco, né? E aí ela traz uma mensagem dupla que é assim, se eu me cuido, eu cuido dos outros. Porque indiretamente eu estou cuidando da minha esposa, dos meus filhos, da minha mãe, dos meus irmãos. Porque você imagina, se você se acidenta, como você consegue cuidar da sua família? Alguém que está em cima de uma cama, enfermo, não tem condição. Né? Então essa palestra ela tem um título que chama assim, quando a gente ama, a gente cuida. A gente se cuida.
Entendi. Né? Então, ela passa por todas essas nuances e aí traz muitas experiências, inclusive experiências próprias minhas, né? Porque tem uma história, por exemplo, que eu conto, que é uma história que aconteceu com meu pai, por exemplo. O quê? Conta. Que foi um acidente. O meu pai... aconteceu com seu pai? Meu pai morreu em um acidente de trabalho. Lamento. Sim. Como foi? O meu pai, ele sempre foi um trabalhador do campo. Né? Então, ele trabalhava no campo, na área rural. E um determinado dia, ele estava levando, né, o cavalo dele para o pasto, sobre o qual ele estava montado. E ele sempre tinha o costume de enrolar a corda que guiava o cavalo na sua mão. E aí eu sempre digo essa questão de percepção. As pessoas sempre diziam para ele, inclusive a minha mãe, para ele não fazer aquilo, que era perigoso. Mas ele sempre fazia daquele jeito. E aí um determinado dia ele estava levando o seu cavalo e começou a chover muito. Mas mesmo assim ele continuou levando o cavalo. E aí de repente deu um estrondoso trovão. E aquele trovão, ele assustou o cavalo, claro. E aí então esse cavalo ele se inclinou e meu pai caiu. Quando meu pai caiu junto ali as patas do cavalo, né, dos pés do cavalo. E aí, claro, tudo uma fração de segundos, né? O cavalo se assusta mais ainda e aí o cavalo começa a correr. Nossa. Né? E quando o cavalo começa a correr, o meu pai desesperadamente tenta soltar a mão dele. Né? Mas, enfim, ele não consegue. Né? E aí essa foi, assim, uma morte trágica, um acidente terrível. Né? Então, o que eu sempre digo é isso, os acidentes, eles estão ceifando vidas, né? Destruindo famílias. Eu vejo que você né? fica bem emocionado, porque é uma história muito triste. Eu me emociono, porque é minha história, né? Na época, eu só tinha 4 anos de idade. Puxa vida. Então, eu fico pensando assim, quantos filhos que não perdem os seus pais... Mães. Né? Mães, né? Por conta de um acidente. A gente falou... 7 pessoas por dia deixam de voltar para casa no final do dia porque morreu no trabalho. Hoje à noite, 7 pessoas vão deixar de voltar para casa porque Deus. morreram. Nossa, isso tem que acabar, né? Então, a Triste. gente tem que trabalhar muito fortemente nisso, né? Então, a palestra, ela vai passando por essas coisas... E eu me emociono muito na palestra. Ainda mais agora, né? Que foi o Dia do Trabalhador, anteontem, né? Então, nós estamos trazendo esse assunto de segurança no trabalho justamente para preservar vidas, né? Claro. Para fazer com que as pessoas, às vezes, você pensa assim, mas isso não vai acontecer comigo porque eu presto atenção, imagina, qual o problema? Olha, veja só o que aconteceu com o pai do palestrante, né? Do Robson Exatamente. Cupertino. Infelizmente, ele estava, né? No cavalo indo e voltando para o trabalho e acabou E é um acontecendo comportamento essa inadequado. tragédia. É um comportamento inadequado, fazer o que ele fazia, né? O que ele fez. Mas ele achou que ele estava acostumado e que ele dominava que não ia acontecer nada o com cavalo, ele, né? Infelizmente, a gente tem esses pensamentos, né? O trabalhador tem esse pensamento, nós temos esse pensamento muitas vezes, né? Enfim, então eu me emociono muito com a palestra e ela vai trazendo essas experiências, eu compartilho isso e, claro, compartilho outras experiências também, né? histórias. E, então ela traz uma reflexão muito profunda, né, para as pessoas, inclusive para mim mesmo. Né? Eu sempre estou refletindo sobre essas coisas, porque no dia a dia a gente sempre tem que pensar na nossa segurança. Com certeza, principalmente atenção, concentração, que é fundamental. Quanto tempo nós temos? 2 minutos só. Já? Poxa, já, você vê como passa hein? rapidinho? Muito rápido. Ainda mais quando conta história, quando fala de algo que realmente faz parte, né, do nosso dia a dia. É a nossa história. Porque, ó, né? gente, pensa bem, ó, às vezes você fica aí imaginando, né? Mas as palestras são indústrias, né, que mexem com maquinário, né, com equipamentos. Mas veja, existe trabalho em casa, né, nos lares, no trânsito, onde mais? No lazer, né? Você pode estar no lazer e se acidentar, na rua, né? Enfim, em qualquer lugar a gente pode se acidentar, porque o risco está presente em tudo, né, Cássia? Em todos os lugares. Então, realmente, o que eu sempre digo é isso. A gente tem que estar vigiando o tempo todo. Está se vigiando todo o tempo. Com certeza. Então, assim, para finalizar, né, nós precisamos, então, melhorar a capacitação, a educação nas pessoas em relação à segurança no trabalho, né, Robson? Isso aí. Não tem outro caminho. É o cuidado, é a preservação, é a consciência, é o comportamento. Nós temos que cuidar sempre da gente para a gente cuidar dos outros. Quero agradecer a tua presença aqui, porque nos deu, vamos dizer que
ilustração em relação à segurança no trabalho, porque parece que não, mas eu conheço pessoas que do nada perderam o dedo, né? Sim. Às vezes machucaram feio a mão e foram com coisas assim que você fala, nossa, como que aconteceu isso? Como pode? Foi o quê? Um segundo de falta de concentração e atenção que aconteceu esse imprevisto, às vezes tragédia mesmo, né? Um momento tão trágico, porque às vezes as pessoas ficam inabilitadas com mão, com perna, e aí, como é que faz, mesmo. Não é? Claro. E muito obrigada, viu? Esteja aqui sempre conosco, realmente foi um prazer, obrigado por ter entrado em contato com a nossa produção, foi um prazer te conhecer e que nós possamos aí ter mais bate-papo, conversa, falando sobre palestras, sobre orientações e tudo mais. Parabéns. Foi um prazer também, obrigado, Cássia. E você? Continue na programação da TV Guarulhos, a TV da cidade. Tem um recadinho para você, ó. A ProGuaru, ela integra a operação Carro Abandonado, Carro Guinchado. Nesta quinta-feira, tá? É assim, ó. A ProGuaru, Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos, participa nesta quinta-feira, dia 4, a partir das 8 da manhã, da terceira edição da Operação Carro Abandonado, Carro Guinchado. A ação tem por objetivo recolher os veículos abandonados que estão nas ruas e avenidas da cidade, que já conta com a notificação dos proprietários há mais de 10 dias. Recebemos hoje, ó, às 3 horas e 21 minutos. Nessa operação, a ProGuaru tem a missão de realizar a limpeza dos locais assim que os veículos forem recolhidos. A ação conta ainda com a participação das secretarias de Transporte e Trânsito, Assuntos para a Segurança Pública, Serviços Públicos e Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Os veículos removidos serão encaminhados para os pátios da Prefeitura de Guarulhos, Seródio, né, e também na Vila Vendite, atrás da loja 6C, e poderão ser retirados pelos proprietários num prazo de 60 dias mediante a apresentação da documentação regularizada, além do pagamento de taxas e remoção, taxas de remoção e estadia. Falando nisso, vocês viram hoje? Acho que foi na Avenida Tiradentes, também na Timóteo Penteado. Muitas pessoas enviaram no meu WhatsApp uma imagem que tem um novo equipamento para pegar. Quem está utilizando celular, quem não utiliza cinto de segurança. Tem aí, Lucas, aquela imagem? Quem não utiliza... Aí, tá vendo, ó? Mandaram, mas, gente, foi assim um bombardeio nas mensagens de WhatsApp. Então, fique atento, fique atenta, você motorista que está pelas avenidas principais aqui da nossa cidade, tá? Porque tem ali, ó, uma pistola, né? Parece uma pistola, mas na verdade está ali, vendo tudo já, para que você esteja mais atento e atenta, concentrado e concentrada para que não seja multado ou multada, porque as multas estão altas e o pior de tudo isso é os pontos na carteira. E isso realmente pode dar muito problema. E é lógico, a nossa função aqui é prevenir, é orientar, é estar dando aí essa informação para que evite, né, esse tipo de notificação que é tão chato, né, tão ruim. E lógico, né, ter atenção ao trânsito é fundamental, assim como disse o nosso palestrante Robson Cupertino, porque infelizmente a falta de atenção pode provocar diversos acidentes. E é isso que nós queremos evitar. Beijo, abraço e tchau, tchau. Deus abençoe grandiosamente sua vida. Eu te espero na próxima edição. Estou aqui de segunda a sexta às 18 horas. Se dá para sonhar, então dá para fazer. Shake Sites é a empresa que faz o site do jeito que você gosta, para que você possa ter o retorno que você precisa. Até a próxima edição. Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Até lá.